Parte 14. A Ascensão e o Pacto de Aço. Germa 66. O vento gelado do North Blue parecia estremecer ao se aproximar do território móvel da Germa 66. São Nerona Luffy observava do convés de um pequeno navio não marcado, pilotado por 2 cavaleiros sagrados sombrios, enquanto o colossal reino anfíbio dos Vismok se aproximava, suas torres em forma de cogumelo e seu aura de ameaça tecnológica pairando sobre o mar. Dentro dele, os cálculos eram frios e precisos. Zoro e Sanji haviam retornado de Zou. Sua eficiência, sua lealdade, seu poder refinado estavam além de qualquer dúvida. Eles não eram mais recrutas. Eram extensões perfeitas de sua vontade. O título de Cavaleiro Sagrado já era deles na prática. Agora era hora de torná-lo oficial, e usá-los como símbolos de sua próxima manobra. A Ascensão dos Cavaleiros. Em uma cerimônia privada nos Jardins Celestiais, diante apenas dos 5 anciões, como representantes do poder mundano, e dos outros Cavaleiros Celestiais, Shanrock, Gunko, Summers, Killingham, Luffy realizou o ritual. Zoro e Sanji ajoelharam-se diante dele, vestindo agora mantos brancos com detalhes dourados e negros, sobre suas roupas de combate. Luffy não usou palavras complicadas. Roronoa Zoro. Você forjou sua vontade na escuridão e a tornou uma lâmina que pode cortar o destino. Você é o braço da execução. A partir de hoje, você é Zoro, o cavaleiro da lâmina corta almas. Seu corte atingirá não só o corpo, mas a própria ligação do inimigo com este mundo. Sanji Vismok. Você domou o fogo de sua linhagem e o fundiu com a disciplina celestial. Você é o braço da purificação e da nutrição controlada. A partir de hoje, você é Sanji, o Cavaleiro das Chamas Douradas. Suas chamas consumirão a impureza e forjarão a nova ordem. Ele tocou cada um no ombro com a ponta de uma de suas espadas negras, transferindo um fragmento minúsculo de sua autoridade sagrada, um selo de lealdade e poder. Zoro sentiu suas lâminas sussurrarem em uníssono. Sanji sentiu seu fogo interno queimar como uma intensidade mais fria e focada. Eles haviam alcançado o ápice que almejavam, mas a visão do mundo a partir daquele pico era a de Luffy, ordenada, controlada, implacável. A proposta ao Rei da Ciência Sem Coração. Pouco depois, a bordo do castelo da Germa 66, a recepção foi glacial. Judge, sentado em seu trono tecnológico, recebeu Luffy com desdém, cercado por seus filhos modificados, Ishiji, Niji, Reiju e Onji. A notícia de uma possível aliança entre Germa e os piratas da Big Mom já havia chegado aos ouvidos de Luffy através do Flamingo. Era uma jogada perigosa. Um enviado do governo mundial, Judge disse, seu eco de voz metálico preenchendo a sala. Você veio pedir para desistirmos de nossa ambição. A Germa não se ajoelha. Eu não vim pedir, Luffy respondeu, andando calmamente pelo centro da sala, ignorando os olhares assassinos dos irmãos Vismok. Vim oferecer um caminho melhor do que se arrastar para um Yonko em troca de um pedaço de terra. Vocês desejam restaurar o reino de Germa, não é? Um lugar no topo do mundo. Judge riu, um som seco. E o governo mundial nos daria isso. O governo mundial, não, Luffy concordou. Mas eu, sim. Ele parou e olhou diretamente para Judge. A Germa 66 se tornará uma nação móvel afiliada ao governo mundial. Seu reino será reconhecido. Vocês terão assento nas reuniões mundiais. Em troca, vocês cessarão imediatamente qualquer negociação com Charlotte Lilin. E, como contribuição para a segurança mundial, fornecerão 20.000 soldados clones por ano para a Marinha. Força de elite, treinada e leal, à causa da ordem. A sala ficou em silêncio. 20.000 clones. Era uma fração de seu poder, mas uma demonstração massiva de compromisso e um reforço incalculável para as forças mundiais. É um preço alto, rosnou Judge, mas seus olhos calculavam rapidamente. Ter reconhecimento e proteção era o sonho dele. A mais, continuou Luffy, sua voz ganhando um tom inegociável. Seus 3 filhos, Ishiji, Niji e Onji, se alistarão imediatamente na marinha, com patentes de capitães. Eles serão os líderes das tropas Germa e exemplos da nova aliança.
E sua filha, Princesa Reiju, seus olhos se voltaram para a única Vismoque com uma centelha de humanidade. Se tornará minha consorte. Um casamento que selará a aliança entre a realeza científica e a autoridade divina. A proposta foi um choque. Judge ficou atônito. Vender Reiju era um detalhe trivial para ele, mas a implicação era enorme. Significava amarrar a Germa diretamente à linhagem mais poderosa do mundo. Ishiji, Niji e Honji pareciam intrigados. A marinha era um novo campo de batalha, um novo palco para sua força. Reiju, por sua vez, manteve uma expressão impassível, mas seus olhos se encontraram com os de Luffy por um segundo. Ela viu nele não a luxúria de um homem, mas o cálculo frio de um estrategista. Seria outra prisão, mas talvez uma com mais influência do que a de seu pai. E em troca dessa generosidade, Judge finalmente falou: o que garantimos além do reconhecimento? Minha proteção pessoal, Luffy declarou, e pela primeira vez, liberou um leve fragmento de sua aura de Azura. Não o demônio completo, mas a sensação de um poder tão antigo e absoluto que fez as luzes da sala piscarem e os clones fora da sala tremerem. Nenhum Yonko, nenhum pirata, nenhuma nação rival tocará na Germa. Você será uma espada afiada na mão do mundo. E espadas valiosas são mantidas em bainhas seguras. A lógica era inescapável. Judge poderia ser um rei independente, mas fraco e perseguido, ou um príncipe vassalo sob a égide do poder supremo, com segurança e status. Sua ambição sempre foi pelo topo, e Luffy estava oferecendo um degrau apenas abaixo do próprio trono celestial. Com um brilho de triunfo nos olhos, Judge levantou-se. Muito bem, comandante supremo. A Germa 66 aceita seus termos. A aliança com Big Mom está cancelada. Os clones serão produzidos. Meus filhos servirão. E Reiju será sua. O acordo foi selado com um aperto de mão frio e metálico. Enquanto Luffy partia, Reiju foi deixada para se preparar para sua nova vida como outra joia na coleção do príncipe. Ela olhou para seus irmãos, que já discutiam sobre patentes e batalhas, e depois para o mar. Sua liberdade era um preço que Judge pagava sem hesitar. Em Mary Joyce, ela se juntara a Nami, Nojiko e Shirahoshi, cada uma peça em um jogo maior. De volta à sua torre, Luffy contemplou seu crescente poder. Agora tinha uma lâmina, Zoro, uma chama, Sanji, uma sombra, do Flamingo, um tridente, Fishman Island, uma garra, Zou, e agora uma espada de ciência, Germa 66. A cada aliança, a cada absorção, o mundo que ele construía se tornava mais real, mais tangível do que a ordem estântica de seu pai. A centelha de dúvida havia se transformado em um núcleo frio de ambição. Ele não questionava mais. Calculava. E o próximo cálculo envolvia a própria Big Mom, cujos planos ele acabara de sabotar. A guerra não era mais uma questão de se, mas de quando. E quando chegasse, ele teria um exército de anjos, demônios, guerreiros bestiais e soldados de aço para fazer valer sua vontade. O príncipe do mundo estava se tornando o rei do tabuleiro, e cada peça movida era um passo mais perto de um cheque-mate definitivo.